A técnica de mudança de alma misteriosa vermelha. Era uma técnica que a seita misteriosa vermelha, que estava na região oeste, possuía. Foi recolhido principalmente no lado Yuan da Terra. E essa técnica havia sido secretamente passada para alcançar a vida eterna. No entanto, não importa o quão completamente se fechasse a seita, os rumores se seguiram. O segredo de que havia alguém que havia alcançado a vida eterna se espalhou para os ouvidos das forças do mal e, claro, para a cabeça deles também. O Deus marcial do sangue supremo ansiava pela vida eterna e perfeita harmonia com o corpo. Então ele trouxe muitos guerreiros para obter a técnica e melhorá-la. Mas, por quê? Pela primeira vez, Neomenya, que havia colocado a palma da mão no topo da cabeça de Mumu, ficou chocado. Mesmo tendo a técnica aprimorada e desenvolvida, que agora tinha pouquíssimas falhas, ela ainda não estava funcionando. A maior desvantagem dessa técnica era que, se alguém não fosse do mesmo sangue, a alma seria rejeitada. Mas, mesmo assim, se ele usasse a habilidade, poderia controlar temporariamente o corpo. Só que o corpo não aguentava. Mas isso era estranho. Não funciona? Não importa como ele parecia. Mumu não parecia ter sua alma empurrada para fora. Se ela tivesse sido empurrada ou corroída. Já que havia um estágio onde duas almas poderiam ser colocadas em um corpo. Os dois olhos o mostrariam. Mas Mumu parecia bem. O que você fez? O quê? Mumu franziu a testa à pergunta. Será que ele não sabia o que era isso? Ou houve algo inesperado com a técnica que aconteceu? Você tem uma anomalia? Interessante. Você está dizendo que, mesmo sendo um vaso para mim, você pode lidar com isso? Você fica falando coisas que eu não entendo. Nessas palavras, Neomenya disse. Parece difícil agora. Mas mais cedo ou mais tarde. Foi antes que ele pudesse terminar de falar. O tapa de Mumu empurrou a cabeça de Neomenya. E o corpo tropeçou. Mumu bufou com isso. Você fica dizendo o que quer dizer. E eu também não tenho nada a dizer ou perguntar. Naquele momento, as veias e a carne perto do pescoço da cabeça caída começaram a se contorcer como se fossem se recuperar rapidamente. Mas isso não conseguiu acontecer. Pã! Assim, todo o corpo havia explodido e, vendo isso, Mumu encolheu os ombros e olhou para Yang Mush, que estava com a parte inferior do corpo machucada. Se a cabeça explodir, não se recupera. O corpo de Yang Mush, que começou a corroer, começou a cair. Era de bom gosto que as coisas não seguissem o seu caminho. Para um recipiente você é muito desrespeitoso se... Recipiente? Mumu se aproximou de Yang Mush e o puxou do chão como um rabanete. Assim que ele puxou Yang Mush, ele balançou as pernas para chutar Mumu. Ele já havia recuperado a coluna e quebrado peças. Mumu levantou a outra mão para bloqueá-la. Pac! A mão de Mumu, que havia quicado, agarrou o tornozelo de Yang Mush. Ele pegou? Os olhos de Yang Mush se estreitaram. Ele sabia que Yang Mush era melhor do que outros vasos e poderia ser melhor assimilado. Então,
Mesmo que não fosse perfeito, seu corpo funcionaria bem. No entanto, Mumu parecia já ter se adaptado à força. Este é um corpo mais incrível do que outros. Mumu quebrou o tornozelo de Yang Mush. Mumu, que havia quebrado os tornozelos o suficiente para fazê-lo arrancar da carne, não parou e a arrancou para fora. Pessoas normais teriam sido incapazes de suportar a dor. Mas Igmus não era assim. O fêmur e outros músculos ao redor da coxa esquerda de Yangmus começaram a inchar. E tudo aconteceu em um instante. O chute de Yangmus correu direto para Mumu. Pá! A potência e a velocidade com que aconteceu foi chocante. Mas Mumu foi atingido. Ele colocou o cotovelo para baixo enquanto seus músculos se contraíam na perna que chegou a atingi-lo. Pac! Como resultado, os músculos de Yang Muj assumiram uma forma horrível. Mumu não parou por aí enquanto agarrava a perna inchada de Yang Muj como se quisesse rasgá-la. Naquele momento, os olhos de Yang Muj piscaram intensamente. Junto com ele, uma sensação aguda se espalhou. Então, Mumu, que estava prestes a puxar sua perna, tossiu sangue pela primeira vez. E ficou de joelhos. Baque! A expressão de Mumu contorcia-se diante da dor que parecia rasgar-lhe o coração. Ele não conseguia descobrir o que era aquilo. Yang Muj nem sequer o tocou. Mas tornou-se difícil respirar. O que é isso? Kang Mui, que ficou surpreso com isso, perguntou. Ele pensou que Mumu poderia derrubar esse homem. Mas então ele estava agindo de forma diferente. Enquanto isso, Yang Muj estava se regenerando rapidamente. À medida que os ossos cresciam e os músculos se interligavam, a aparência aterrorizante acontecia. Mas houve algo que se destacou. À medida que a perna rasgada cicatrizava, as rugas em Yang Muj aumentavam. E até mesmo o cabelo ficava branco. Como se o envelhecimento estivesse acontecendo. Ele parecia 10 anos mais velho. O que é isso? Foi no momento em que ele ficou chocado que a perna estava totalmente curada. Yang Muj se aproximou de Mumu, que estava segurando seu coração. O que fez? Você faz? Mumu tentou se levantar, apesar da dor. Mas seu coração palpitava como se alguém o estivesse segurando. Kang Mui não conseguia entender. Não parecia que Yang Muj fez algo. E Mumu estava com dor. Ao que Yang Muj levantou a sobrancelha e disse. Nada mais parecia funcionar. Então decidiu usar a espada do coração. Kang Mui arregalou os olhos. Será que ele acabou de ouvir isso? Espada do coração? Espada do coração. Era exatamente o que significava. Uma espada para o coração. Isso só acontecia quando alguém alcançava plenamente sua iluminação com a arma que usava. Ocasionalmente havia rumores sobre espadachins que poderiam atravessar o último muro. Mas a coisa com a espada do coração era totalmente diferente. Há muito tempo, Baek Muja, um homem da dinastia Zhou, dizia-se que era aquele que treinava na espada e definia o domínio da espada como sendo de 3 níveis. A primeira foi unificar com a espada, que se dizia ser como se fosse uma em movimento. O segundo era o estado onde até mesmo uma lâmina de grama pode ser usada como espada. E então o terceiro e último estado era o nível de manusear a espada à vontade. Mesmo que alguém não tenha uma espada.
Eles sempre têm uma espada de coração. Então eles podem cortar qualquer coisa com seus pensamentos. Não. Kang Mui tremeu de medo. Todos os mestres da espada sabiam que o terceiro era um boato. Uma lenda que não poderia ser alcançada. Mas era realmente possível? Quack! Ao ver Mumu tossir sangue, Kang Mui engoliu. Foi a primeira vez que ele viu esse cara tossindo sangue. Tac! Naquele momento, Yang Mus foi até Mumu e colocou seus 10 dedos nos acupontos na cabeça de Mumu e sorriu. Se você aguentou, então vou fazer a técnica agora. Com isso, começou a cantar alguma coisa. Porra! Kang Mui, incapaz de assistir a isso, chamou os 3 tipos de Ki de seu corpo: relâmpago, fogo e gelo. Ele sabia que não poderia fazer nada aqui. Mas se Mumu acabasse ferido, ele morreria. Pare. Tepe. Embora ferido, Kang Mui puxou todo o que podia e tentou liberá-lo. Mas não faça coisas tolas. Yang Mus virou a cabeça e apenas olhou para ele. Kak. Ele caiu no chão ali mesmo, com dor no coração. Algo agudo parecia perfurar seu coração. Mas esta era uma dor diferente de uma de feridas externas. Eu não consigo nem respirar. Parecia que sua respiração parando não seria estranha. Então ele podia entender quanta dor Mumu estava sentindo. Espere a sua vez. Depois de bufar, Yang Mus virou a cabeça e começou a cantar algo. No Imanu. O rosto de Yang Mus ficou vermelho e, como esperado, depois de subjugá-lo com a espada do coração, parecia claramente que a alma poderia ser corroída e ele poderia assumir o corpo de Mumu. Seu corpo é meu. Naquele curto momento, ele estava convencido de sua vitória. E Mumu estava sofrendo e teve arrepios em seu corpo. Estava claro que algo desconhecido estava acontecendo dentro de seu corpo. No Imanuk. Enquanto o canto continuava, sua cabeça se sentia perfurada como se tivesse sido aberta. Essa técnica de mudança de alma era conhecida por abrir a área da alma e colocar a outra no mesmo espaço. Mas o ponto de sangue aberto na cabeça trouxe algo inesperado. Quando o ponto se abriu, Mumu de repente pensou. Crescimento infantil. Novo amanhecer. Era a técnica celestial marcial verdadeira que ele murmurava para treinar todos os dias. E normalmente era feito para alcançar a iluminação e abrir a energia interna que uma pessoa pode deter. Desta vez, os pontos de sangue foram forçados a abrir. Naquele momento, uma luz brilhante de 5 cores brilhou do corpo de Mumu enquanto seus olhos brilhavam. Yang Mus não conseguiu esconder seu choque com essa coisa bizarra. O que é isso? Foi então. A faixa dourada no pulso esquerdo de Mumu virou sozinha e se moveu para abrir. Clac! E a faixa que estava suprimindo o poder de Mumu foi libertada. Uma força inimaginável de intimidação saiu, fazendo Yang Mus puxar sua mão de Mumu e recuar.